Quero falar sobre a preguiça hoje. Quero ler um trecho de um livro e comentar ele em seguida. Um trecho sobre uma espécie de homem jovem estudante preguiçoso. Aí você vai ver que todos nós podemos nos identificar com isso, é incrível. A forma mais grave desse mal no estudante é essa atonia, essa frouxidão da alma que se manifesta em todas as ações do homem jovem. Dorme várias horas a mais do que é necessário, acorda entorpecido, mole, indolente, arruma-se lentamente, bocejando, perdendo nisso um considerável tempo. Não se sente afim, não tem gosto por nenhum trabalho. Faz tudo friamente, tristemente, frouxamente. Sua preguiça transparece até no seu rosto. Pode-se ler nele a lassidão. Tem o ar vago, ao mesmo tempo indolente e preocupado. Nem vigor, nem precisão de movimentos. Depois da manhã perdida, vai almoçar, vai ao café ler os jornais, principalmente os títulos, porque isso o ocupa sem exigir esforços. Encontra então um pouco de vigor depois do meio-dia, mas esse vigor é gasto em conversações, em discussões estéreis e, sobretudo, pois todo preguiçoso é invejoso, em maledicências. Políticos, literatos, professores, todos recebem seu quinhão de críticas. À noite, o infeliz deita-se desesperado, um pouco mais irritado que na véspera, pois essa atonia que o acompanha no trabalho, acompanha-o quase sempre nos prazeres. Não se alcança nenhuma alegria sem dificuldades. Toda felicidade supõe algum esforço. A leitura de um livro, a visita a um museu, um passeio no jardim, são prazeres que demandam uma iniciativa. São prazeres vivos, ativos. Como, por outro lado, os prazeres ativos são os únicos que valem, os únicos que podem ser sempre e voluntariamente renovados, o preguiçoso impõe-se a vida mais vazia que alguém pode impor a si mesmo. Os preguiçosos deixam os prazeres escaparem entre seus dedos, só para não se darem ao trabalho de fechar a mão. São Jerônimo compara-os comicamente com esses soldados de gravura, que têm sempre a espada erguida, sem jamais desferir um golpe. É incrível! Ele continua. A preguiça fundamental não impede de forma alguma ocasionais momentos de energia. O que repugna os povos não civilizados não são os esforços violentos. É unicamente o trabalho regular, contínuo, que no fim das contas consome uma quantidade de energia bem maior. Um desgaste, mesmo pequeno, mas constante, acaba demandando mais do que grandes desgastes separados por longos períodos de repouso. Os árabes conquistaram um vasto império. Não o conservaram porque lhes faltou a constância de esforços que organizam a administração de um país. Constroem estradas, fundam escolas e indústrias. Da mesma forma, quase todos os estudantes preguiçosos, acicatados pela aproximação dos exames, podem fazer um tour de force. O que lhes repugna são os esforços moderados, mas reiterados dia após dia ao longo dos meses e dos anos. É tão certo que é no esforço moderado, mas contínuo, que reside a energia real e fecunda, que todo trabalho que se afasta desse tipo pode ser considerado um trabalho preguiçoso. Nossa, eu tenho muita coisa para comentar. Vamos continuar. Trabalho contínuo implica, nem é preciso dizer, continuidade de direção, pois a energia da vontade traduz-se menos pelos múltiplos esforços que pela orientação a um mesmo fim de todas as potências do espírito. Eis com efeito um tipo preguiçoso bem comum. Olha o que ele vai dizer. O jovem é vivaz, alegre, enérgico, quase sempre está fazendo alguma coisa. Ao longo do dia leu algum tratado de geologia, um artigo de Brunetière sobre Racine, folheou alguns jornais, releu algumas notas, esboçou um plano de dissertação, traduziu algumas páginas do inglês. Não ficou um só instante inativo. Seus amigos admiram sua capacidade de trabalho e a variedade de suas ocupações. Nós, entretanto, devemos dar a esse jovem o nome de preguiçoso. Para o psicólogo, o que essa multiplicidade de trabalhos indica é uma atenção espontânea que tem certa riqueza, mas que ainda não se tornou atenção voluntária. O que essa pretensa capacidade de trabalho variado indica é uma grande fraqueza de vontade. Esse estudante fornece-nos um tipo de preguiçoso muito frequente, que denominaremos o tipo disperso.
Esse passeio do espírito é agradável, com certeza, mas não passa de um bom passeio. E aí vai. Vamos voltar, porque ele apresenta duas categorias de preguiçosos. O primeiro é o preguiçoso clássico, que não quer levantar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer só curtir a vida. Mas olha o que ele diz, ele acaba por sequer conseguir curtir a vida porque toda felicidade supõe algum esforço. É verdade essa frase. O Richard Weaver fala que a felicidade é uma conquista. E por isso que, se você supõe que você tem o direito à felicidade e tenta criar uma série de regras para isso acontecer, ou punir as pessoas que te impedem de ser feliz, normalmente você não vai ter sucesso. Porque se a felicidade pressupõe um esforço, toda vez que eu retiro o esforço da minha vida, eu estou retirando a possibilidade da felicidade. É por isso que sequer faz sentido, é uma ideia completamente besta essa que a gente tem, de conseguir enriquecer sem esforço, crescer sem se esforçar, conseguir mais fazendo menos. Porque eu nunca li um livro de algum pensador, assim, algum estudioso, filósofo, sei lá, qualquer coisa desse tipo, sério, que o cara desconsiderava o esforço como fonte de obtenção de prazer, ou de alegria, de felicidade. Então, esse cara que quer fazer tudo do mínimo, quer levar tudo nas coxas, esse cara aqui, ele simplesmente ele não vai conseguir ser feliz. E se você experimentar esse tipo de vida, você vai ver que a tendência é que essa vida te entristeça profundamente com o passar do tempo. Isso me lembra um pouco Raskolnikov no Crime e Castigo, por alguma razão. Que era um cara revoltado, tinha sua filosofia de revolta, mas passava dias e horas deitado na cama, no seu quartinho, né? E era um estudante, diga-se de passagem. Então essa é a primeira coisa interessante, que se você tentar levar a vida com o mínimo possível, você não vai ser feliz. Segunda coisa interessante, ele fala, depois da manhã perdida, vai almoçar, vai ao café ler os jornais, principalmente os títulos, porque isso ocupa sem exigir esforços. A versão moderna dos jornais é o celular, pô. Se ocupar sem se esforçar. Não tem problema se ocupar sem se esforçar várias vezes. O problema é nunca se ocupar com esforço. E sempre aceitar essa ocupação que não tem esforço como é isso que tem pra vida. Inclusive, o jornal, onde o cara só lê os títulos, as manchetes, ele é uma primeira espécie de veículo de informação que atrapalha a formação. Porque adquirir informação raramente é adquirir formação. Adquirir formação significa se aprofundar, aprender um assunto do começo ao fim, ganhar cada vez mais conhecimento dentro de algo, de alguma área, de algum tema. Mas a informação não é isso. Porque a formação, ela exige conexão. Ela exige que a primeira coisa leve a segunda e a terceira e a quarta, e que eu tenha bases que me levam a coisas intermediárias e outras mais profundas e por aí vai. Já a informação, ela é desconexa, ela é descentralizada, ela não cria uma continuidade, ela é fragmentada. Só que se eu só consumo informações, isso é uma coisa minha, eu posso estar errado, tá? Mas a minha alma, ela parece ir se formando de acordo com aquilo que eu consumo. Então se eu só consumo fragmentos, é como se eu estivesse deixando a minha alma sempre fragmentada. Eu não sei se dá para fazer isso com a alma. Tá? Eu uso a alma porque me parece o objeto correto para isso. Mas quando eu não estou me formando, parece que eu estou fragmentando a minha alma e, portanto, se a alma está mal, eu estou mal. Porque o meu ser é corpo e alma. Do mesmo jeito que se o corpo está mal, eu estou mal. Mas eu parto do pressuposto de que a alma é superior ao corpo, inclusive.
Então é melhor que a alma fique bem e o corpo mal do que o contrário. Se for para escolher, mas me parece que o ideal é que os dois fiquem bem. Pelo contrário, se eu me ocupo com formação, parece que a tendência é que a minha alma ganhe forma. E ganhando forma, eu vá me conhecendo e me encontrando e percebendo quem eu sou. E esse sentimento, esse sentido de identidade, parece obrigatório para a felicidade. Eu me reconhecer alguém com características, com uma determinada personalidade, com tendências, com desejos, com trejeitos, e conseguir me descrever muito bem para mim mesmo parece me deixar mais feliz toda a vida. Porque eu me reconhecer significa melhorar a minha relação com o meu ambiente. E o meu ambiente envolve as coisas, as pessoas, tudo que acontece para mim. O ambiente é como se fosse o conjunto das circunstâncias que me acometem. Então, isso é preguiça. O preguiçoso laço é o que fica lá rolando o feed do Instagram, igual quantas e quantas vezes eu mesmo fiz. Então não é uma crítica a ninguém, a não ser a mim mesmo. Ele continua e deixa mais uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: é no esforço moderado, mas contínuo, que reside a energia real e fecunda. Do trabalho. Então, fecundidade, gerar vida, gerar fruto. Gerar fruto é dar prosseguimento. O que é? Eu quero que o meu trabalho me dê dinheiro. Tu quer que o teu trabalho dê um fruto. Eu quero que o meu trabalho dê sentido. Eu quero que ele dê um fruto. O que ele está dizendo é: o trabalho que dá frutos é o trabalho que contém esforço moderado, mas contínuo. Por isso que não adianta você... Quantas pessoas, eu mesmo já caí nessa, se matar de trabalhar meia-noite, das 6 da manhã, meia-noite, todo dia, Isso não é trabalho moderado e contínuo. Isso vira o segundo, cara. Normalmente, você pode ver, quando você encontrar pessoas comuns que se matam de trabalhar e estão ficando exaustas, estressadas, elas estão se comportando um pouco como esse segundo cara, que é o cara disperso, que ele faz um monte de coisa, mas todas as coisas que ele faz, elas estão dispersas. E como elas estão dispersas, elas não levam a uma direção. Onde que ele fala? O trabalho contínuo implica, nem é preciso dizer, continuidade de direção. Então qual que é o problema? O problema é o seguinte: imagina que eu quero sair a pé, do Rio Grande do Norte para São Paulo. E eu começo a andar, saio lá de alguma cidade no Rio Grande do Norte e começo a caminhar para São Paulo. Qual é a questão aí? No começo da minha caminhada, nada muda. É o mesmo lugar, a mesma cidade, tudo meio parecido, as mesmas pessoas. E eu não consigo, no começo da caminhada, vislumbrar a direção, o lugar que eu estou chegando. Eu não consigo ver, ele está muito longe. Então, o começo, para você conseguir chegar num lugar, você tem que manter a direção sem enxergar esse lugar direito. Só a partir de uma ideia, eu sei, imagina eu não tenho, eu sei que é meio para lá. Então, São Paulo é meio para lá. Então eu vou andar e eu vou tentar sempre ir meio para lá. Sei lá se isso faz sentido, mas a questão é: o esforço moderado e contínuo que gera resultado, ele é trabalho moderado por muito tempo. As pessoas que normalmente estão se matando de trabalhar, elas não conseguem fazer isso por muito tempo, porque não é sustentável fisicamente, emocionalmente, e elas estão se ocupando com um monte de coisas, mas com a impressão de que estão rendendo e de que não podem parar. Isso é uma armadilha. A gente fica com a impressão de que a gente não pode parar.
Só que se você não para, se você não descansa, se você não transforma o trabalho insano em trabalho moderado e contínuo, você não consegue construir. Por quê? Porque a preguiça não leva a nada de bom. Isso aí é fato. Então olha o que ele diz. Essa pretensa capacidade de trabalho variado indica uma grande fraqueza de vontade. Por que uma grande fraqueza de vontade? Porque mostra que você não consegue suportar ficar fazendo aquela coisinha que você deveria estar fazendo de forma contínua e moderada. Que exemplo clássico? Jogo da internet. O que você tem que fazer? Grava um vídeo todo dia. Um vídeo só. Todo dia só tem uma coisa a fazer. Tem das suas 24 horas do seu dia. Imagina que você pudesse escolher fazer uma coisa só. Eu falo, grava um vídeo todo dia. Faz isso pelos próximos 5 anos, 10 anos. Eu duvido que você não vai melhorar e não vai ter algum resultado. É impossível, cara. É impossível. Agora, o que acontece aqui no digital? Ao invés de pessoas gravarem um vídeo por dia, elas têm pressa. Então elas vão fazer cursos, e elas vão ficar mudando o que estão fazendo. Aí passam anos, ou passam meses, elas não aguentam anos no geral, passam meses, elas mudaram, não viram isso dar em nada, e elas abandonam. Da mesma forma que, muitas vezes, não é só o fato da pessoa ficar mudando, é dela não suportar o mais tempo. Então ela até faz uma coisa só, mas faz por 2, 3 meses, por 6 meses. Não faz por 5 anos, por 10 anos. E aí que está a ideia do que eu queria comentar. O que nós temos que fazer, portanto, não é nem ficar laço, de boa, deixando as coisas acontecerem, mexendo no Instagram, e nem ficar insano, maluco, trabalhando igual um doido. A gente tem que encontrar quais são as atividades, e são poucas, no geral são 2, 3, que se eu repetir de forma moderada e contínua por muitos anos, vão me levar para onde eu quero. Aqui no digital é nítido para mim, é isso aqui, ó. É produzir conteúdo. É gravar vídeo, é escrever, tudo que é gerar uma mídia. Se eu puder fazer vários, se eu tivesse mais aplicado, eu fazia 2 desses por dia, não um só. Não faria 10, porque daí já deixaria de ser trabalho contínuo e moderado. Mas faria 2, porque 2 é contínuo e moderado ainda. Então, fica a reflexão aí, a partir do livro A Educação da Vontade. Comenta aí o que você pensa sobre isso. E se você quer que eu traga mais vídeos em que eu simplesmente falo dos livros, em breve, em pouco tempo, alguns meses, semanas, não me lembro, não sei, teremos o lançamento, o relançamento, reabertura do maravilhoso, incrível O Condado. O Condado é o melhor lugar para você estar, para fugir do barulho do mundo, encontrar a paz interior e aprender a desenvolver sua inteligência, ficar melhor, para a gente aprender junto a partir dos livros que eu leio e de tudo que eu faço. Com o passar dos dias você vai saber mais a respeito disso. Tamo junto.